Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 781 do STJ. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube e ativa o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E por último, aquele convite super especial, acesse legislaçãointegrada.com.br. Lá você vai conhecer o Clube da Lei, o clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura, planos por carreira e por edital, todos baseados em um material que é semanalmente atualizado. Tudo que você precisa para um estudo completo e atualizado de lei seca e jurisprudência. No nosso site você também vai conhecer o Mapa do Aprovado, esse curso que te ensina a organizar os teus estudos de uma forma super estratégica e baseada na tua realidade. E por último, a editora integrada, essa editora que nasce como uma parceira do concurseiro, naquele momento de publicar aquele livro que está ali na gaveta, aquela tese, aquela monografia, aquele TCC, e aí esse livro pode eventualmente ser muito importante em uma prova de títulos. Então, mesmo nas fases mais avançadas do concurso, o Legislação Integrada não te abandona. Então, meus amigos, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. O primeiro julgado de hoje é da primeira sessão do STJ, trata da Lei 10.910 de 2004 e o destaque ficou da seguinte forma: o fato de a gratificação por atividade tributária GAT ser paga a todos os integrantes da carreira, constituindo-se em gratificação genérica calculada sobre o vencimento básico, não implica a sua transmutação em vencimento básico, categoria expressamente referida na legislação, que não se confunde com as vantagens permanentes do cargo. Então vamos lá. Primeiramente, o que é essa gratificação de atividade tributária? A Lei número 10.910 de 2004, lá no artigo 2b, vai tratar sobre as espécies remuneratórias dos auditores fiscais da Receita Federal. E aí lá você verifica que no subsídio dos auditores fiscais da Receita Federal estão compreendidas as espécies remuneratórias que estão citadas nos incisos. Mas aí no inciso 1 você tem vencimento básico e no inciso 2 você tem essa tal dessa gratificação de atividade tributária. Então, tem outras espécies remuneratórias, claro, mas eu vou parar por aqui. Vencimento básico e gratificação de atividade tributária. E essa gratificação de atividade tributária, ela é recebida pelos auditores da Receita Federal de forma permanente e ela integra os vencimentos do auditor. E aí, qual era a tese da categoria? De que, por se tratar de uma gratificação genérica que é paga a todos os auditores fiscais da Receita Federal, essa gratificação deveria integrar o vencimento básico. Qual seria o efeito prático disso? O efeito prático seria que todas as outras rubricas pagas à categoria que incidissem sobre o vencimento básico também incidiriam sobre a gratificação, ou seja, a base de cálculo seria maior. E aí, gente, a princípio eles conseguiram isso. Foi transitado em julgado o RESP número 1.585.353 do DF. Lá se reconheceu e se declarou a natureza de vencimento básico da gratificação de atividade tributária. Mas aí foi proposta uma ação rescisória, que é essa que nós estamos aqui comentando, a ação rescisória 6436 do DF, e aqui se desconstituiu a coisa julgada. Então, a partir de agora, se entende que não, a gratificação de atividade tributária, ela não integra o vencimento básico. Qual o efeito prático? O efeito prático é que a base de cálculo de várias outras rubricas que são pagas à categoria reduz, já que essas rubricas eventualmente incidem sobre o vencimento básico, e agora o vencimento básico é tão somente o vencimento básico, e não o vencimento básico mais gratificação de atividade tributária. Então, como é que ficou aqui o destaque? O fato de a gratificação de atividade tributária, GAT,
ser paga a todos os integrantes da carreira, constituindo-se em gratificação genérica, calculada sobre o vencimento básico, não implica sua transmutação em vencimento básico, categoria expressamente referida na legislação que não se confunde com as vantagens permanentes do cargo. O próximo julgado do dia é da primeira turma do STJ, trata da Lei 9640 de 98 e o destaque ficou da seguinte forma: o adicional de gestão educacional, instituído pela Lei 9640 de 98, para o servidor investido em cargo de direção ou função gratificada nas instituições federais de ensino, não pode ser incluído na base de cálculo da vantagem pessoal nominalmente identificável, que é o VPNI, sob penas de bis e idem. Gente, um julgado aqui um pouco parecido com o anterior, mas aqui nós temos o tal do adicional de gestão educacional. Ele foi instituído na Lei 9640 de 98 e ele é adicionado à remuneração de servidores públicos que são detentores de cargo de direção ou função gratificada nas instituições federais de ensino. E nós temos aqui também a vantagem pessoal nominalmente identificável, que é o VPNI, que consiste em um percentual sobre o valor equivalente à diferença entre o vencimento do cargo efetivo e o do cargo comissionado da função de confiança. E aí, esse VPNI normalmente é conhecido como o quinto ou os quintos, que incidem sobre a remuneração desse servidor. E aí o debate é um pouco parecido com o debate do julgado anterior. A questão aqui é se esse VPNI ele pode incidir também sobre o adicional de gestão educacional. E aí se entendeu que não. Então a solução aqui foi muito parecida. Aqui se entendeu que não é possível incidir esses quintos, que são a tal da vantagem pessoal nominalmente identificável, o VPNI, sobre o adicional de gestão educacional, porque se entendeu que seria um bis e idem. Então, como é que ficou aqui o destaque? O adicional de gestão educacional instituído pela Lei 9640 de 98 para o servidor investido em cargo de direção ou função gratificada das instituições federais de ensino não pode ser incluído na base de cálculo de vantagem pessoal nominalmente identificável, VPNI, sob pena de bis e idem. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: incide a regra geral do artigo 85, parágrafo 1º do CPC, que autoriza o cabimento de honorários de sucumbência na fase de cumprimento, quando a liquidação ostentar caráter litigioso. Olha só que debate interessante, gente. O artigo 85 diz que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Parágrafo 1º, são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença provisória ou definitivo, na execução resistida ou não e nos recursos interpostos cumulativamente. E aí eu pergunto, e na liquidação de sentença? Perceberam que aqui no dispositivo não trouxe a tal da liquidação de sentença, né? Mas e aí? Vai incidir ou não honorário de sucumbência na fase de liquidação de sentença? E aí o STJ disse, incide, desde que a fase de liquidação de sentença, no caso concreto, ostente caráter litigioso. Se tiver caráter litigioso, então vai incidir também honorário de sucumbência na fase de liquidação. Outros pontos interessantes do julgado. O julgado reafirmou o tema repetitivo 1076, ou melhor, não reafirmou, né? Utilizou como fundamento em determinado momento do acórdão, ao afirmar que não é possível a apreciação equitativa de honorários quando o valor da causa for alto, já que, na verdade, só é possível a apreciação equitativa de honorários quando o proveito econômico obtido for inestimável e irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo. Então, nada dessa brincadeira de estar fixando um honorário bem baixinho com base em equidade quando o valor da causa for alto. E o segundo ponto aqui também muito interessante foi que se entendeu que o artigo 25 da Lei 12.016/2009, que é a Lei do Mandado de Segurança, que afirma que não cabe condenação
ao pagamento de honorários advocatícios no rito do mandado de segurança, esse dispositivo não se aplica ao cumprimento de sentença de uma ação originária que seja um mandado de segurança. Então, está restrito tão somente à fase de conhecimento do mandado de segurança. Por quê? Porque, de acordo com o que decidiu aqui o STJ, na fase de cumprimento, a legitimidade passiva deixa de ser da autoridade impetrada e passa a ser do ente público ao qual se encontra vinculada. E aí, neste momento, vai ser aplicada a regra geral acerca da fixação de honorários contra a Fazenda Pública. Vai estar lá no artigo 85, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Então, como é que ficou aqui o destaque? Incide a regra geral do artigo 85, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, que autoriza o cabimento dos honorários de sucumbência na fase de cumprimento, quando a liquidação ostentar caráter litigioso. Próximo julgado do dia da segunda turma do STJ foi inserida no arquivo de súmulas e o destaque ficou da seguinte forma: os limites subjetivos e objetivos da coisa julgada não podem ser analisados pela STJ na via do recurso especial por infringir o disposto no enunciado da súmula 7 do STJ. O que diz a súmula 7? Que a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. Então, gente, no caso concreto aqui, o acórdão entendeu que o título executivo era inexigível e o fundamento central foi a coisa julgada. E aí, por meio desse recurso especial, pretendeu-se mostrar que não existia coisa julgada. Então, veja só, matéria de fato, né? Não é uma tese jurídica aqui que está sendo debatida. Está sendo debatido se existia ou não uma coisa julgada. E aí não é possível, por meio de recurso especial, esse reexame de prova, esse reexame de matéria fática. Então, como é que ficou aqui o destaque? Os limites subjetivos e objetivos da coisa julgada não podem ser analisados pelo STJ na via do recurso especial por infringir o disposto no enunciado da súmula 7 do STJ. Próximo julgado do dia da terceira turma do STJ foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma: a representação de criança ou adolescente por seus pais vincula-se à incapacidade civil e econômica do próprio menor, sobre o qual incide a regra do artigo 99, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Mas isso não implica automaticamente o exame do direito à gratuidade com base na situação financeira dos pais. Imagina, gente, aqui um caso concreto. Imagina que a Maria tem um filho, o Enzo, e esse filho propõe uma ação de alimentos em face do seu pai, o Joaquim, representado pela sua mãe Maria, obviamente, e aí, na análise desse pedido, a juíza nega a gratuidade judiciária por afirmar que Maria tem um bom emprego, tem uma boa renda e que por isso Enzo não é hipossuficiente. A fundamentação dessa negativa está correta? Não. A fundamentação dessa negativa não está incorreta, porque a análise da hipossuficiência deve ser feita tendo por ótica a criança ou adolescente, e não a situação financeira de seus pais, que são meros representantes na propositura dessa ação. Trata-se, gente, de um direito personalíssimo. É a figura do autor que deve ser analisada, e não a de seus pais. Veja só o que em outras oportunidades o STJ já decidiu. Em ação judicial que versa sobre alimentos ajuizada por menor, não é admissível que a concessão da gratuidade de justiça esteja condicionada à demonstração de hipossuficiência de recursos de seu representante legal. Agora uma tese do STJ, é a tese 6 da edição 149. Nas ações ajuizadas por menor, em que pese a existência da figura do representante legal no processo, o pedido de concessão de gratuidade da Justiça deve ser examinado sob o prisma do menor, que é parte no processo. Aí você me diz assim, então,
Sempre a criança ou adolescente vai ter gratuidade judiciária, porque criança e adolescente não tem dinheiro. É por aí, gente? Eu acho que não. Pode sim, que pode ser que a criança seja rica, ela pode ter recebido uma herança, ela pode ter um patrimônio, ela pode trabalhar em alguma medida. Vou dar aqui um exemplo extremo. Eu sigo um adolescente, hoje ele deve ter uns 16 anos, eu sigo ele em rede social, e quando esse menino tinha uns 12 anos, ele começou a operar no mercado financeiro. Ele disse que a pretensão de vida dele era ser rico, e que ele viu que mercado financeiro era bom para ficar rico. Com uns 12 anos esse menino percebeu isso. E aí ele começou a operar, começou a aprender sobre o assunto, a vender curso. E hoje eu acho que esse menino com 16 anos já ganhou mais dinheiro do que talvez eu vá ganhar na minha vida todinha. Então, ele não é hipossuficiente, isso eu tenho certeza. Se ele propõe uma ação de alimentos em face do pai, em face da mãe, possivelmente ele vai ter que pagar custas. E eu acho até que é mais fácil o pai ou a mãe pedirem alimentos dele, no caso concreto. Mas é isso, ele tem dinheiro. Então não é verdade que necessariamente a criança ou adolescente vai ser sempre hipossuficiente. Não. Mas essa hipossuficiência deve ser vista sob a ótica dele e não sob a ótica dos seus genitores. Então, como é que ficou aqui o destaque? A representação da criança ou adolescente por seus pais vincula-se à incapacidade civil e econômica do próprio menor, sobre a qual incide a regra do artigo 99, parágrafo 3º, mas isso não implica automaticamente o exame do direito à gratuidade com base na situação financeira dos pais. Próximo julgado do dia foi inserido no Código de Defesa do Consumidor e ele diz respeito à Convenção de Montreal. O destaque ficou da seguinte forma: a indenização por destruição, perda, avaria ou atraso de carga em transporte aéreo internacional será limitada a 17 direitos especiais de saque, a menos que tenha sido feita a declaração especial de valor ou que tenha ocorrido qualquer das demais hipóteses previstas em lei para afastar o limite de responsabilidade previsto no artigo 22, inciso 3 da Convenção de Montreal. Gente, primeiro ponto, só aqui sendo um pouco chato em relação a essa tese, mas acredito que o correto aqui não seria 17 direitos especiais de saque, mas sim 17 direitos especiais de saque por quilograma, que é o que está lá no artigo 22, inciso 3 da Convenção de Montreal. Mas vamos lá, vamos entender. O que é essa tal dessa Convenção de Montreal? É uma convenção que foi internalizada no ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto 5910 de 2006. Ela se aplica ao transporte internacional de pessoas, bagagens ou carga, efetuado por aeronaves mediante remuneração. Então, essa convenção ela vai tratar daquele transporte internacional por via aérea. Não se aplica, portanto, ao transporte nacional. No transporte nacional, você vai aplicar de forma plena o Código de Defesa do Consumidor e as leis internas acerca do tema. Já no transporte aéreo internacional, seja de pessoa, bagagem ou carga, você aplica também a Convenção de Montreal. E aí, aquilo que a gente tem que mais chamar atenção nessa Convenção de Montreal é o tal do dano material tabelado. Então, nessa convenção se traz um limite do valor indenizatório a ser pago no caso, por exemplo, de destruição, de perda, de avaria, de um determinado volume que está sendo transportado. Então, veja só, um exemplo aqui, lá no 22, inciso 3. No transporte de carga, a responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita à quantia de 17 direitos especiais de saque por quilograma, a menos que o expedidor haja feito ao transportador, ao entregar-lhe o volume, uma declaração especial de valor de sua entrega no lugar do destino e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível. Nesse caso, o transportador estará obrigado a pagar uma quantia que não excederá o valor declarado, a menos que prove que este valor é superior ao valor real da entrega no lugar de destino. Então, veja só, temos aqui um tabelamento, né? A quantia maior da indenização por destruição, perda, avaria ou atraso
da carga vai ser de 17 direitos especiais de saque por quilograma, a menos que se preencha ali uma declaração especial do valor informando que o valor daquela carga de fato é maior do que esses 17 direitos especiais de saque por quilograma. Curiosidades gerais. No 22, inciso 1, traz-se o limite de 4.150 direitos especiais de saque por passageiro quando o dano é causado por atraso no transporte de pessoas. E temos aqui também o limite de 1.000 direitos especiais de saque por passageiro quando se trata de uma responsabilidade no transporte de bagagem. E aí, quando houver aí destruição, perda, avaria ou atraso no transporte dessa bagagem. Então, tem uns valores aí bem maiores que esses 17 direitos especiais de saque por quilograma. Segunda curiosidade, esse valor do tal do direito especial de saque, ele leva em consideração a cotação de várias moedas. Existe uma lista, não sei se são 5 moedas, então tem lá dólar, euro, tem a moeda chinesa, enfim, tem uma série de moedas. E hoje não, né? Eu vi a cotação no dia 9/8/2023, ontem. O valor de um direito especial de saque estava R$ 6,55. Então, esse é o valor do direito especial de saque, ele muda todo dia de acordo com a cotação. Aprofundando aqui um pouco mais, lembrem-se que é possível a tarifação no transporte aéreo internacional do dano material, mas do dano moral não. O dano moral ele não é tarifado, em relação ao dano moral se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Então temos aqui tese da edição 164 do Jurisprudência em Teses, as teses números 6 e 7, dizendo exatamente isso. No caso dos danos materiais, prevalece a Convenção de Montreal, mas no caso dos danos morais, não, se aplica, na verdade, o Código de Defesa do Consumidor. Outro ponto importante, existe uma tese de repercussão geral, é o tema 210, que traz exatamente essa prevalência da Convenção de Varsóvia e de Montreal em relação ao Código de Defesa do Consumidor, no que diz respeito à limitação de responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiro, aqui obviamente falando de voos internacionais. Então, gente, como é que ficou aqui o destaque? A indenização por destruição, perda, avaria ou atraso de carga em transporte aéreo internacional será limitada a 17 direitos especiais de saque, a menos que tenha sido feita a declaração especial de valor ou tenha ocorrido qualquer das demais hipóteses previstas em lei para afastar o limite de responsabilidade previsto no artigo 22, inciso 3 da Convenção de Montreal. Próximo julgado do dia é da quarta turma do STJ, foi inserido no Código Civil, e o destaque ficou da seguinte forma: no contexto de propaganda comparativa ofensiva, não é viável impor a obrigação de indenização por danos materiais sem a devida demonstração do prejuízo. Gente, aqui é um caso concreto que talvez, se alguém puxar na memória, vai lembrar, mas foi uma propaganda veiculada pela Nissan no ano de 2011. Eu confesso, eu espero não ser cancelado por isso, mas eu morri de rir quando eu reassisti aqui essa propaganda. E é uma peça publicitária do veículo Nissan Frontier que se intitula Agroboys. E essa peça publicitária já começa com a frase: Nissan Frontier dedica esta música aos sensíveis concorrentes. E aí você vê uma dupla sertaneja chamada Hilux e Maloc, que é ali uma clara referência aos veículos da concorrência, que é a Volkswagen Amarok e a Toyota Hilux. E os cantores sertanejos da dupla Hilux e Maloc estão cada um em cima da carroceria de um veículo Toyota Hilux e de um veículo Volkswagen Amarok. E aí eles cantam a musiquinha que, de fato, tem uma conotação bem depreciativa em relação a esses veículos. Quem quiser ver o vídeo para tirar suas próprias conclusões, o link está lá no material escrito. Mas, gente, em resumo, o STJ entendeu que dano moral aqui é presumido, porque realmente não houve aqui uma propaganda comparativa técnica trazendo aspectos de um carro, do outro. Não, não foi isso que foi feito.
aqui realmente se buscou ridicularizar a concorrência. E aí dano moral em ré ipsa. Mas dano material não. Se entendeu que dano material demanda a demonstração do efetivo dano. Então não há como se condenar aqui a Nissan a pagar danos materiais se a Volkswagen e a Toyota não conseguiram demonstrar de forma efetiva de quanto foi esse dano material, quanto foi que elas deixaram de vender por causa desse comercial, enfim, de que forma eles sofreram um dano material efetivo. Dano moral não, dano moral foi presumido, mas em relação ao dano material não é possível a presunção. Então, como é que ficou aqui o destaque? No contexto de propaganda comparativa ofensiva, não é viável impor a obrigação de indenização por danos materiais sem a devida demonstração do prejuízo. Próximo julgado do dia da quinta turma do STJ trata do decreto 11.302 de 2022, que é o decreto sobre o indulto natalino daquele ano de 2022. E o destaque ficou da seguinte forma: a melhor interpretação sistêmica da leitura conjunta dos artigos 5º e 11 do decreto 11.302 de 2022 é a que entende que o resultado da soma ou da unificação de penas efetuado até 25 de 12 de 2022 não constitui óbice a concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 anos, desde que 1. Cumprida integralmente a pena por crime impeditivo do benefício. 2. O crime indultado corresponda à condenação primária, conforme o artigo 12 do decreto. E 3. O beneficiário não seja integrante de facção criminosa, está lá no artigo 7º, parágrafo 1º do decreto. Meus queridos, em primeiro lugar, o indulto natalino de 2022, ele trouxe, dentre outras circunstâncias, que esse indulto será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras condenadas até 25 de dezembro de 2022, que sejam acometidas, e aí trouxe algumas doenças, como, por exemplo, a AIDS em estado terminal, trouxe paraplegia, tetraplegia, cegueira, pessoas com doença grave permanente, que imponham ali a necessidade de cuidados contínuos, enfim. Trata-se aqui de um texto que eu acredito que deve ser lido, na verdade é importante a leitura integral desse decreto, porque um ponto ou outro pode ser exigido, inclusive em provas de concurso público. Mas o que trouxe aqui a divergência foi a questão do seu artigo 5º, que diz que será concedido o indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 anos. E aí vem um debate, e se a pessoa foi condenada por 2 crimes e a pena somando deu mais de 5 anos, como é que fica essa questão? A pessoa pode ser beneficiada, não pode? E aí a primeira coisa que nós temos que observar é que o decreto não trouxe nada sobre a pena em concreto aplicada. Ele trouxe quais crimes são passíveis de serem atingidos pelo decreto. Quais são esses crimes? Aqueles com pena privativa máxima em abstrato não superior a 5 anos. Isso é condizente, inclusive, com o artigo 7º, que vai dizer quais crimes não podem ser atingidos por esse decreto de indulto. Então, por exemplo, crimes hediondos, crime praticado com violência ou grave ameaça contra a mulher, crime praticado no âmbito da Lei 12.850, que é a lei dos crimes praticados por organizações criminosas, e etc. Então, na verdade, aqui você vai verificar a gravidade do crime em abstrato. Se esse crime em abstrato tem uma pena não superior a 5 anos, e esse crime não está em nenhuma das hipóteses do artigo 7º, então não foi hediondo, não foi praticado com violência ou grave ameaça contra a mulher, não foi praticado no âmbito de organização criminosa, etc, 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 então esse crime é passível de ser indultado. A primeira interpretação aqui é essa. Segundo ponto, mas o indivíduo também foi condenado por outro crime. Então ele foi condenado também por um crime hediondo. Aí você vai ver o quê? Você vai ver se no dia 25 de 12 de 2023, essa pena pelo crime hediondo já foi totalmente cumprida.
Se essa pena já tiver sido totalmente cumprida, aí não haverá impeditivo para que esse indivíduo seja indultado em relação ao outro crime, que certamente será um crime de menor gravidade, de pena abstrata máxima inferior ou igual a 5 anos, que não vai ser um hediondo, que não vai ter sido praticado com violência ou grave ameaça contra a mulher no âmbito doméstico, etc, etc. E aí vem outro ponto, tem que ser uma condenação primária. E aí você pensa, mas não tem dois crimes? A interpretação que eu vejo aqui, em um exemplo, seria aquela pessoa que, por uma só situação, ela foi condenada por dois crimes. E um dos crimes era considerado hediondo, o outro não. Entendeu? E aí, no final das contas, ele já cumpriu a pena pelo crime hediondo, e o outro crime ele vai ser indultado porque era um crime que não era hediondo e era um crime que tinha pena máxima em abstrato não superior a 5 anos. Essa é uma interpretação que eu imagino aqui em um caso concreto em que seria possível. O indivíduo ele era primário, foi a única condenação dele, foi por dois crimes, um crime era impeditivo, outro não, ele já cumpriu integralmente até 25 de 2 de 2022 a pena pelo crime impeditivo, pelo outro crime ele poderá ser indultado desde que ele esteja em alguma daquelas situações e, claro, né, não seja integrante de facção criminosa, está lá isso expresso no artigo 7º, parágrafo 1º, e também, se não bastasse, temos aqui aí expressamente no artigo 7º, inciso 3, a linha D, a vedação daqueles crimes praticados no âmbito da Lei 12.850, que é a lei dos crimes de organização criminosa. Então, como é que ficou o destaque aqui? A melhor interpretação da leitura conjunta dos artigos 5º a 11 do Decreto 11.302 de 2022 é a que entende que o resultado da soma e da unificação das penas efetuadas até 25 de 12 de 2022 não constitui óbice a concessão do indulto àqueles condenados por delito com pena em abstrato não superior a 5 anos, desde que 1. Cumprida integralmente a pena por crime impeditivo do benefício, 2. O crime indultado corresponda à condenação primária e 3. O beneficiário não seja integrante de facção criminosa. Próximo julgado do dia foi inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: na revisão criminal, por se tratar de ação exclusivamente defensiva, afastado o desvalor atribuído às circunstâncias judiciais ou às agravantes, a pena deverá ser reduzida. Meus amigos, aqui trata-se de um julgado que vai de encontro àquela jurisprudência mais atual do STJ, que determina que uma vez que você afasta, seja em uma revisão criminal, ou seja em um recurso exclusivamente da defesa, um agravante ou uma circunstância judicial negativa, você necessariamente precisa reduzir a pena. Não é possível, sob pena de reformácio impégios, você retirar um agravante, mas manter a pena no mesmo valor sob algum outro argumento que não foi utilizado na sentença. Isso não faz sentido. Se você retirou um agravante, a pena tem que diminuir. Se uma circunstância negativa foi retirada, a pena tem que diminuir. Você não pode simplesmente manter a pena reconhecendo um agravante ou uma circunstância negativa que originalmente não foi reconhecida na sentença, porque isso é reformácio impégios. Antigamente, a posição da STJ era diferente, entendia-se que era possível sim. Você, desde que mantida aquela pena, você poderia retirar um agravante e manter a pena como está, por entender que houve um outro agravante, houve uma outra circunstância negativa. Essa não é a posição da STJ atualmente, felizmente, porque essa posição anterior era claramente uma posição que violava não só a coisa julgada, como que implicava em reformácio impégios. Então, temos aqui o destaque da seguinte forma: na revisão criminal, por se tratar de ação exclusivamente defensiva, afastado o desvalor atribuído às circunstâncias judiciais ou às agravantes, a pena deverá ser reduzida. E o último julgado de hoje foi inserido na Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 84, destaque da seguinte forma: o tempo em que o apenado esteve afastado de suas obrigações no regime aberto sob atestado médico pode ser computado como pena efetivamente cumprida. E aí, meus queridos,
Aqui se trata de uma aplicação extensiva daquilo que o STJ entendeu no tema repetitivo 1120, que trata sobre remissão da pena no período da pandemia Covid-19, porque se entendeu naquele momento que, como aquele preso estava impedido de trabalhar por conta da pandemia, ele não podia ser impedido de ter a sua pena remida, ainda que ele não pudesse trabalhar, porque ele não estava impedido de trabalhar porque ele queria. Ele estava impedido de trabalhar por uma questão de saúde pública, que era a pandemia. E isso trouxe uma virada jurisprudencial no âmbito do STJ, que até então não permitia essa remissão, sob o argumento de que não era possível a remissão ficta. Mas aí, com essa virada jurisprudencial, se entendeu que a mesma razão de decidir está presente no caso do indivíduo que está cumprindo pena em regime aberto, mas que ele está impedido de trabalhar por questões médicas. Ele estava trabalhando, ele adoeceu, está de atestado médico, e aí, teoricamente, ele não teria como ter aquele período como tempo de pena cumprido, já que ele não estava cumprindo suas obrigações no regime aberto. A STJ disse não. Aqui nós temos a mesma razão de decidir lá do tema repetitivo 1120, que trata sobre remissão da pena. Então aqui é um caso semelhante e por conta disso é sim possível entender como tempo de pena cumprido aquele tempo que o indivíduo não pôde cumprir as suas obrigações por estar de atestado médico. Como ficou aqui o destaque, o tempo que o apenado esteve afastado das suas obrigações no regime aberto sob atestado médico pode ser computado como pena efetivamente cumprida. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Agradeço a você que ouviu até o final. Não deixa de se inscrever no nosso canal e de acessar nosso site legislaçãointegrada.com.br. Vem fazer parte do Clube da Lei, esse clube de membros que vai te dar um estudo completíssimo de lei seca e jurisprudência, tudo em uma assinatura única, com material semanalmente atualizado e com mais de 100 planos de leitura focados no seu objetivo. Não deixa de conhecer o Mapa da Aprovada, esse curso que vai te ensinar a organizar os teus estudos de uma forma bem redondinha, bem estratégica para cumprir os seus objetivos. E vem conhecer também a Editora Integrada, essa editora que vai ser uma parceira no momento de publicar aquele livro que você já tem na gaveta e que vai ser muito útil, inclusive, eventualmente, uma prova de títulos. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final. Até a próxima.